Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que estão muito em alta. O primeiro é, quando vão ocorrer esses bloqueios desse pente fino, dessa revisão cadastral do cadastro único com relação ao novo Bolsa Família? É em fevereiro ou é em março? A gente vai explicar o que é isso e quando essa grande atualização vai repercutir. Então você vai entender certinho essa questão, além das notícias sobre auxílio para mãe solteira, auxílio mãe solo, as confusões que estão sendo feitas sobre isso, sobre o benefício adicional que as mães solo podem receber até um valor que eu vou explicar para vocês, enfim. Todos os detalhes nesse vídeo, rapidinho, vários assuntos. Só não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição para acompanhar o nosso trabalho aqui do Consulta Pública. Pessoal, vamos começar por isso. Data do bloqueio. Eu vi que tem muitos vídeos circulando na internet dizendo, olha, é em fevereiro que vão ser bloqueadas as famílias que estão irregulares. Outros dizem, é em março. E aí você não sabe se você está recebendo Bolsa Família, Auxílio Brasil, quando que bloqueia. É um mar de informações. Eu vou explicar para vocês com base nas falas do ministro do Desenvolvimento Social, o ministro Wellington Dias. Já demandei lá para o Ministério do Desenvolvimento Social algumas perguntas para complementar isso durante a semana. Primeiro ponto, revisão tem foco em irregularidades. Se está tudo certo no seu cadastro único e você preenche os requisitos, nem precisa se preocupar quando que vão ocorrer esses bloqueios, porque você não vai ser bloqueado se está tudo certo. Então, para você, se é em março, se é em fevereiro, tanto faz, porque você está correta conforme o cadastro único, está tudo certinho. Mas se você quer saber se corre algum risco, se você quer saber toda essa questão de quando isso pode ocorrer, olha só, as falas do ministro indicam atualização em fevereiro. E aí alguns que fazem uma interpretação muito simples pegam que a atualização ocorre em fevereiro, então eles concluem, então eles vão bloquear as famílias que estão irregulares em fevereiro. Não, é atualização em fevereiro. Isso deve repercutir apenas no mês de março, porque você vira a folha. A folha do Bolsa Família, a folha do Auxílio Brasil, ela passa no fim de um mês para o outro. Então quem vai receber em fevereiro, agora no fim de janeiro eles já estão enviando a lista dos pagamentos de fevereiro. Não daria tempo para preparar essa lista, para fazer a atualização, preparar essa lista e pagar em fevereiro. Por isso que eles querem fazer a atualização em fevereiro até o fim do mês, para quando virar de fevereiro para março, eles enviarem esses dados para no mês de março isso ter um efeito prático. Então fevereiro é o mês da atualização. O fluxo de mudanças vai ocorrer no novo Bolsa Família que só começa em março. Janeiro e fevereiro é o mesmo Auxílio Brasil, que é 400 mais 200. Então, durante o mês de fevereiro, eles ainda vão divulgar um cronograma de atualizações. E isso que vai ser feito em fevereiro, esse movimento de atualizar os dados, que vai ser, primeiro vai ter um foco nas famílias que estão com indícios maiores de irregularidades. Tudo isso que eles fizerem em fevereiro, eles vão coletar os dados e quando virar de fevereiro para março, isso vai gerar um efeito prático na folha de março, que já será a folha do novo Bolsa Família, que além de algumas regras que vão ser alteradas, diz já ser 600, não vai ser mais 400 mais 200, vai ser 600 na lei. Isso no que você recebe não interfere muito, mas é importante que já se tenha uma lei dos 600 permanente. Mas aí tem 150 adicional, que é o que está gerando essa confusão de auxílio mãe solo. O que acontece? Eu vou explicar para vocês algumas origens disso. Primeiro, não existe um auxílio de mãe solo. Só que vocês vão lembrar que nos últimos anos diversos projetos já foram criados. Inclusive um foi para a relatoria do André Janones, enfim, vários deputados que são envolvidos no meio dos programas sociais. A cota dupla para mãe solo só existiu no auxílio emergencial. E a única informação que a gente tem no momento é esse adicional de 150 por criança. Mas por que eles começam a usar essa palavra de mãe solo? Para justificar o arquivamento de projetos antigos. Então a grande estratégia é, os projetos que estavam lá parados sobre cota em dobro, sobre valores maiores para mãe solo, agora eles vão utilizar o seguinte argumento. Olha, já criaram um adicional de 150 por filho, isso basta. Só que esse adicional não é exclusivo das mães solo e não vai ser um valor dobrado do Bolsa Família. A gente já explicou para vocês que eles trabalham para talvez criar um limite nesse adicional. Ou seja,
tem 3 crianças menores de 6 anos no cadastro único, provavelmente eles só vão pagar 2 adicionais, ou seja, mais 300, junto com 600 até 900 reais mais ou menos. Isso vai depender se vai ser 2 ou 3 cotas que eles vão liberar desse auxílio adicional. Você pode perguntar, é difícil ter 3, 4 crianças até 6 anos no mesmo cadastro único. Só que às vezes 2 irmãs que dividem a mesma casa, cada uma tem 2 filhos até 6 anos. Isso daria 4 benefícios adicionais, 150 se a gente olhar ao pé da letra essa possível regra. Só que se eles colocarem um limitador por família, isso pode limitar até, por exemplo, 2 benefícios desses. Então a gente vai ver como é que vão funcionar essas regras. Mas então, quando falam em auxílio para mãe solo, é justamente para jogar nas costas desses 150 um argumento para não avançar outros projetos que já estavam lá na Câmara dos Deputados. Então, é uma estratégia sobre isso. Não existe um auxílio para mãe solo. Existe o adicional de 150 que vai beneficiar muitas mães solo, além de famílias que têm outras composições. Que, na verdade, se a gente pensar em um auxílio para ajudar crianças até 6 anos, o mais justo é que seja para todas as famílias como eles estão propondo. Se fosse só para as mães solo, ia criar uma certa injustiça, porque outras famílias também têm essa situação vulnerável das crianças do que eles chamam primeira infância, até 6 anos. Na verdade, o ideal é que passasse de 6 anos e fosse um pouco mais. Mas para começar, 6 anos já é algo relevante para dar um impulso no início da vida das crianças, que é quando realmente você tem uma demanda um pouco maior. Vocês podem falar muito bem sobre isso, porque vocês estão na linha de frente do Bolsa Família. Sobre datas, então nós temos o calendário de fevereiro começando no dia 13 e indo até o dia 28, e o calendário de março entre os dias 20 e 31. Esse de fevereiro, ao que tudo indica, as regras do Auxílio Brasil. Enquanto esse calendário é pago, nesse mês de fevereiro eles devem liberar o cronograma de atualizações e avisar as famílias que estão no grupo de risco de bloqueios porque estão com inconsistências. Então isso vai acontecer, calma, a gente não tem os detalhes ainda sobre isso. E no mês de março deve começar o novo Bolsa Família, e aí neste mês aqui, já tirando algumas famílias que não conseguiram comprovar que estão em situação regular, mudando algumas regras, eles começam um novo Bolsa Família. Então essas são as nossas informações sobre atualização cadastral, bloqueios em fevereiro, em março. Uma última pergunta que eu imagino que muitos podem fazer. Tá, então se isso vai repercutir só em março, quer dizer que ninguém vai ser bloqueado em fevereiro? Gente, todos os meses tem famílias que são aprovadas e famílias que são bloqueadas. O que a gente está falando é o grande fluxo de mudanças no programa social com base nesse pente fino, que vai ocorrer a atualização em fevereiro, e essa grande atualização, o efeito disso vai repercutir lá no mês de março. Mas é óbvio que tem famílias que serão aprovadas e famílias que serão bloqueadas em fevereiro. Só que naquele fluxo normal que sempre ocorre. Eu estou falando de um fluxo expressivo. Isso deve acontecer só no mês de março. Lembrando que em fevereiro também tem o pagamento do Auxílio Gás aqui nesse calendário. A gente já fez um vídeo explicando tudo sobre isso. Se você quer saber quem vai receber esse Auxílio Gás, os detalhes sobre isso, clica aqui no nome do canal, tem um vídeo ali do Auxílio Gás semana passada, explicando tudo nos mínimos detalhes sobre isso. Gostou desse vídeo? Então deixa o like. Quero saber a opinião de vocês ali nos comentários, o que vocês acham dessas mudanças e desse adicional de 150. Muitíssimo obrigado por sua audiência, até o próximo vídeo.